Você sabe que precisa colocar limites no seu filho, mas às vezes tem dúvida em como você consegue fazer isso de forma firme, mas ao mesmo tempo sem parecer autoritária? Ou talvez você fique oscilando entre ser muito rígida e acabar se sentindo culpada depois, daí acabar sendo muito permissiva para compensar, só que daí você não aguenta a bagunça, a desobediência dos seus filhos e volta para a rigidez, ficando ali meio presa nesse pêndulo eterno. Se esse é o seu caso, então fica comigo, que hoje eu vou te mostrar um passo a passo em como você pode colocar limites com eficácia, mas mesmo assim mantendo respeito. Olá, meu nome é Poliana Fornari, sou educadora parental e esse canal é para a gente conversar sobre maternidade sem neuras, de modo que a informação ela seja uma fonte de segurança e entendimento para a mãe e não mais uma pedra na mochila já tão pesada que ela carrega. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu curtir, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem você acha que pode aproveitar também. Bora pro vídeo. Primeiro vamos começar entendendo o que é um limite respeitoso. Muitas vezes a gente confunde firmeza com violência, com gritos, mas na verdade a firmeza ela está mais relacionada à assertividade do que à violência. Firmeza é você ter a capacidade de comunicar os limites de forma segura, de forma clara, sem necessariamente ter que recorrer a gritos ou então se impor através do medo. E uma coisa que eu percebo é que os pais, eles têm bastante dificuldade em lidar com sentimentos difíceis dos filhos quando eles recebem um limite. Porque, naturalmente, a criança, quando ela recebe um não, ela vai se frustrar, ela vai ficar triste, ela vai ficar chateada e ela vai manifestar isso. E muitos pais, eles interpretam às vezes isso como se fosse um desrespeito, como se a criança estivesse tentando questionar a autoridade deles, ou então medir forças com eles, ou então eles caem ali no outro posto, em pensar que se a criança está tendo ali esses tipos de sentimento, é porque eles estão sendo rígidos demais, ou então não estão sabendo ser gentis o suficiente. Mas não é isso. É muito natural. A gente, quando a gente recebe um não, a gente também fica frustrado, a gente também fica chateado. Então, e a criança vai manifestar isso da forma que a maturidade emocional dela permite. É inclusive saudável que ela manifeste esse descontentamento dela. Faz parte desse desenvolvimento emocional. Então, cuidado, para na hora que você for colocar os limites, você não cair ali em nenhum desses extremos, você nem interpretar o descontentamento dela como um desrespeito, e nem você achar que você precisa ali procurar mil e uma formas para blindar e proteger a criança daqueles sentimentos difíceis. Aqui, o que é respeitoso é o caminho do meio. É você manter esse limite ao mesmo tempo que você reconhece a justiça dos sentimentos da criança. É você dizer, por exemplo, eu tô vendo que você queria muito continuar brincando com esse quebra-cabeça e agora é hora da gente dormir. Você não precisa escolher entre ser gentil ou firme. Você pode ser os dois. A firmeza está em você manter aquele limite, enquanto a gentileza está em você reconhecer que ele eventualmente pode ser difícil para a criança. Então, agora que você entendeu a base, você entendeu ali o conceito do que é um limite respeitoso, a gente pode ir para o nosso passo a passo. Passo número 1, tenha regras claras. Os limites, eles devem ser previsíveis o máximo possível. De preferência, que esses limites venham de regras já estabelecidas. Então, por exemplo, se você fala para a criança descer do sofá, é porque na casa de vocês existe a regra de que não se pode pular no sofá. Porque imagina comigo, se um dia a criança pode pular no sofá, aí no outro dia ela não pode, aí no outro dia ela pode de novo, ela vai ficando meio confusa e a tendência dela vai ser sempre querer testar esses limites cada vez mais e não obedecer. Mas já quando a casa tem regras bem claras, rotinas bem estabelecidas, a criança se acostuma a seguir aquela regra, então ela se acostuma a ter aquele limite. O cérebro, ele adora economizar energia e ter essa previsibilidade é uma forma justamente de economizar energia, trazendo uma previsibilidade maior, um conforto maior, inclusive, para a criança. Aliás, falando em economia de energia, isso ajuda também a economizar a energia, nossa energia, do nosso cérebro, porque a gente não precisa ficar ponderando se é conveniente a criança fazer aquilo ou não, se pode ou não, a gente já tem a resposta na regra pronta para a gente usar. Aqui na minha casa, por exemplo, a gente colocou uma regra que a gente só compra doce no final de semana. Isso evita de cada vez que a gente vai almoçar fora ou então sair para resolver alguma coisa, o nosso filho fique toda hora:
vamos tomar um sorvete, vamos tomar um açaí, vamos pro chocolate. É claro, né, que ele pede, né, brasileiro não desiste nunca, né, no melhor estilo, não, eu já tenho, ele pede, ele é uma criança. Só que quando a gente relembra que na nossa casa a gente só compra doce aos finais de semana, ele entende bem, ele consegue aceitar melhor aquele limite. E isso também me poupa do esforço cognitivo de ter que ficar pensando, será que se eu der um doce agora eu vou estragar o almoço dele? Será que ele já não comeu muito doce durante a semana? Será que eu tenho dinheiro para isso? Tudo isso já está resolvido. Aliás, você comunicar esse limite relembrando a regra do que dá uma ordem direta para a criança, isso facilita a adesão dela a esse limite. Em vez de dizer assim, não vou te dar doce hoje, você fala, na nossa casa, doces só compramos aos finais de semana. Ou nós não gritamos nessa casa. Com isso ela vai aprendendo, inclusive, que as regras não existem só porque o pai e a mãe é chato, mas porque elas são necessárias para o bem-estar e para a harmonia da convivência de todo mundo. Passo 2. Diga o que fazer, não o que não fazer. Coloque os limites de forma positiva. Eu acredito que essa regra, né, de não diga não para a criança, seja talvez uma das mais conhecidas e até mais questionadas da educação respeitosa, né? Mas não é que você não pode dizer não para a criança. Às vezes a situação pede sim um não bem claro. A questão é que o nosso cérebro, ele processa melhor ordens positivas. Porque, pensa comigo, se eu falar para você agora, não pense no macaco pulando banana. Você acabou de pensar nisso, certo? Então, se eu falo para a criança, não pula no sofá, primeiro ela vai ter que processar o pular no sofá, para depois ela ter que fazer tudo um esforço cognitivo e de autorregulação para conseguir processar esse não. Isso é muito custoso para o cérebro dela. Então, faz o que eu comentei ali no ponto 1, ajuda esse cérebro a economizar energia, fala para a criança o que ela precisa fazer, pula no chão, anda devagar, em vez de dizer não corra. Porque quando você faz isso, você já ali aproveita e redireciona a criança para uma conduta que você entende ser mais adequada e ela consegue obedecer melhor, porque ela fica menos perdida. Porque se ela só ouve não, ela pode até entender o que ela não pode fazer, mas ela ainda assim ela fica meio confusa quanto ao que ela pode fazer. Passo número 3, seja específica, comunique com clareza o que precisa ser feito. Esse passo é muito parecido com o passo anterior, só que aqui você precisa comunicar exatamente para a criança quais são as suas expectativas em relação a ela, o que você espera dela, porque o óbvio, ele não existe. Então, frases genéricas como se comporte ou assim é feio, pode significar coisas diferentes para a criança, isso é muito subjetivo e a criança não diz muito para a criança como ela pode agir, além do mais para crianças que são extremamente concretas. Então, seja específica, diga, ande devagar, fale baixo, não pise na grama. Inclusive agora, né, eu falei o que a criança não pode fazer, mas para você ver que às vezes tem situações que pedem isso mesmo, né? Porque quando você precisa, você começa a dar para crianças balizas e referências de comportamentos que são adequados ou não. Eu lembro uma vez que eu estava vendo a criança brincando num parquinho, ela estava escalando um morrinho assim de grama, e a mãe olhou para ela e falou assim é feio. E a criança parou de fazer o que ela estava fazendo, provavelmente porque ela já está acostumada, né? Que quando a mãe fala assim é feio, é sinal que ela precisa parar de fazer o que ela está fazendo. Mas a fala dessa mãe, ela ajudou a modular o comportamento dessa criança no futuro. Por que é feio aquele comportamento? É porque ela estava pisando na grama? É porque ela estava de repente sujando a roupa dela? É porque ela podia se machucar fazendo aquilo? Quais eram as expectativas daquela mãe, né? O que aquela criança estava fazendo que ela eventualmente não pode repetir no futuro? Quando a gente é claro, além da criança aprender a forma que a gente espera que ela se comporte no futuro, ela também consegue entender o que a gente efetivamente quer dela. Porque eu lembro uma vez uma amiga minha, ela é publicitária, e ela fez um trabalho para um cliente, né? Agora não pode mais falar job, mas enfim, ela fez um trabalho e o cliente falou assim: tá muito bom, mas falta um tchan. Ela ficou possessa com isso. Ela falou assim: amiga, eu não sei o que fazer. É um tchan, o que ele quer dizer com tchan? O que eu tenho que mudar aqui nesse vídeo para ficar no gosto dele? Ela ficou perdida, ela ficou irritada com isso, né? Com a criança é a mesma coisa, o que é feio, né?
que você quer dizer com se comporte? E você pode aqui usar algumas estratégias para fazer com que a criança obedeça aqueles limites, como eu comentei no primeiro passo lá de comunicar a regra e não a ordem direta. Você também pode fazer as perguntas curiosas, né? Por exemplo, que é você falar, filho, onde que é o lugar de guardar os sapatos? O que a gente faz com a louça depois que a gente termina de comer? Você pode usar essas estratégias, contanto que fique bem claro o elemento objetivo da tua fala, que fique muito claro para a criança o que você espera dela. Passo número 4, fale do comportamento, não da criança. Frases como, deixa de ser mal educado, menina bonita não se comporta assim, você é muito teimoso, você é muito relaxado. Além delas não comunicarem as suas expectativas, elas também diminuem a autoestima e a capacidade de mudança da criança. Porque pensa comigo, se a criança ela é relaxada, ela não pode mudar, porque ninguém muda a própria essência. Mas se o problema for o quarto bagunçado, opa, aí já tem solução. Então, em vez de dizer, você é muito teimoso, diga, desça do sofá. Em vez de dizer, você é muito relaxado, diga, arrume seu quarto. Focar na ação dá à criança o poder de mudar e de aprender, sem sentir que a sua essência está sendo atacada. Porque se você foca nela, em vez do comportamento, ela vai interpretar esse limite como um ataque, como uma crítica. E se ela fizer isso, além de prejudicar o vínculo e a conexão de vocês, há chances muito maiores dela se rebelar e te desobedecer. Passo número 5. Garanta que os limites sejam cumpridos. Não deixe a criança se acostumar a te desobedecer. Então, se você fala para a criança, desce do sofá, e a criança não desceu, você vai lá e pega ela, com gentileza, sem truculência, mas você mantém aquele limite. Da mesma forma, se a criança não guardou os brinquedos quando precisava, você guarda, mas aí a criança vai ficar um tempo sem poder usar. A criança precisa entender que as suas palavras têm valor e que as regras são para valer. E existir uma consequência para uma desobediência não é a mesma coisa que castigo, e também não significa que você está sendo desrespeitoso com a criança. Aqui o caminho é manter aquela gentileza e a firmeza que eu mencionei na introdução do vídeo. É você reconhecer o sentimento da criança e manter o limite, né? Filho, eu sei, é muito ruim ficar sem esses seus brinquedos e eles vão ficar guardados até o final da semana. E você também não deve ficar tripudiando em cima dessa criança. Eu avisei para você me desobedeceu, agora você tá aí sem os seus brinquedos. É bom para você aprender mesmo que você não pode me desobedecer. Você ficar requentando essa sua atitude, assim, de ficar requentando esse assunto, você só acaba trazendo mais desgaste do que é necessário, porque o limite está dado. E se você ficar repetindo e repetindo, a criança vai começar a ficar irritada e até então a frustração dela, que era em relação ao limite, passa a ser com relação a você, e isso prejudica inclusive o vínculo de vocês. Passo número 6, dê escolhas limitadas. Sempre que a situação permitir, dê espaço para que a criança comece a exercer uma autonomia de forma gradual. Então, permita que ela escolha entre duas opções aceitáveis, entre duas opções dentro de um limite já previamente estabelecido. Então, por exemplo, a criança ela não vai decidir qual refeição a família vai ter, mas ela pode, por exemplo, escolher um sabor da pizza que a família vai pedir. A criança não vai decidir se ela vai sair de casaco ou não, mas ela pode escolher se ela vai sair com um casaco azul, se ela vai sair com um casaco preto. A criança pode escolher, por exemplo, se ela vai fazer a tarefa depois do almoço ou se ela vai fazer a tarefa depois do lanche da tarde. E aqui, deixa eu explicar melhor para ficar bem claro que não significa que, nesse exemplo que eu dei, que a criança vai todo dia poder escolher, será que hoje eu faço a tarefa depois do almoço ou depois do lanche? Não. Significa que quando a família for discutir qual que é a melhor rotina para aquela casa e existirem essas duas janelas de oportunidade, a criança pode decidir qual delas é que vai fazer parte da rotina. Se todos os dias ela vai fazer a tarefa depois do almoço ou se todos os dias ela vai fazer a tarefa depois do lanche. Espero que tenha ficado claro, né? Comenta aqui se você achou que ficou claro ou se ficou alguma dúvida. Mas enfim, voltando. Você oferecendo escolhas limitadas para a criança não só reduz a resistência dela, mas mostra para ela também que ela pode ser parte da solução, o que aumenta a responsabilidade social dela. É uma forma de você compartilhar um pouco do controle,
mas sem permitir que a criança se responsabilize por decisões que ela ainda não tem maturidade para tomar. Então, em resumo, a minha mensagem para vocês é que a gente colocar limites de forma gentil e firme é a gente saber comunicá-los de forma clara, de forma coerente e ao mesmo tempo respeitando o senso de autovalor e os sentimentos da criança. E se você gostou desse conteúdo e quer se aprofundar mais nessa jornada, eu te convido a conhecer o meu e-book gratuito Antes da Obediência, Conexão. Nele eu te ensino como construir uma conexão sólida com seu filho, mesmo nos momentos difíceis, aprofundando aqui um pouquinho do que a gente conversou nesse vídeo sobre manter os limites e saber ao mesmo tempo validar os sentimentos da criança. O link está na descrição. E para você, qual que é o seu maior desafio na hora de colocar limites de forma gentil e firme? Compartilha com a gente aqui nos comentários, que eu acho que isso é uma forma da gente fortalecer a nossa comunidade e fortalecer as mães, uma ajudando a outra. Espero que esse conteúdo tenha sido proveitoso, tenha sido útil para você. Até a próxima, fique bem!